Olá pessoal, iremos tratar nessa aula sobre os consórcios públicos, que não é um tema amplamente cobrado em concursos públicos, mas quando cai a literalidade da Lei 11.107. E temos alguns aspectos importantes, porque essa lei ela sofreu uma atualização super recente em 2019, que é uma atualização super questionável, que conforme nós veremos, é possível se questionar a constitucionalidade dessa atualização, dessa alteração que sofreu a lei de consórcios públicos. Mas o que seriam esses consórcios públicos? Consórcio público nada mais é do que a união de entes da federação que se organizam, que se unem para prestar algum tipo de serviço. Exemplo, união de municípios para montar um posto de hemodiálise. Então, vários pequenos municípios, eles se unem para fazer um posto de atendimento para aquelas pessoas que necessitam da hemodiálise. Então, essa união desses entes federados, eles se unem para prestar algum tipo de serviço através de consórcios públicos. Notem então que aqui a gente está falando de união de entes da federação. Estou falando quando a união se une com estados, estados com os estados, municípios com municípios, municípios com estados, municípios com a união. Entes da federação se unindo, se organizando para prestar algum tipo de serviço. Ou porque esses entes juntos possuem a capacidade financeira, ou porque eles juntos possuem uma capacidade de organização maior, ou então porque não existiria necessidade de um determinado ente prestar sozinho aquele serviço, tá certo? Então, é uma organização, é uma união de entes da federação para prestar algum tipo de serviço, logo são interesses convergentes, são interesses comuns de todos esses entes que irão se unir. Então, consórcio público é isso. Mas o que vem dizendo a Lei de Consórcios Públicos? Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, Distrito Federal e municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. Quando a lei fala em contratar, existe até uma discussão doutrinária se o certo seria falar contrato, porque contratos são interesses divergentes, mas a lei diz contrato, muito embora sejam interesses convergentes, interesses comuns entre esses entes da federação. Um exemplo de consórcio público foi a criação da Autoridade Olímpica, que teve por objetivo coordenar a participação da União, do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro na preparação e realização dos Jogos de 2016. Então, olha só, foi feito um consórcio entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro para a organização dos Jogos Olímpicos. Ou seja, galera se uniu, esses entes federados se uniram para organizar os Jogos Olímpicos, tá certo? Então, notem aí, interesses comuns. É a união dos entes federados para interesses comuns. O próprio Estado assume forma diferenciada de prestar o serviço público. Por quê? Porque ele está se organizando. Ele não quer prestar aquele serviço público sozinho. Ele está prestando junto com outros entes da federação. É feito um contrato entre entes políticos. Seria um convênio, porque são vontades convergentes? Aí que está a discussão doutrinária. É convênio ou é contrato? Contratos são interesses antagônicos. Convênio são interesses convergentes. Atenção, os interesses aqui são interesses convergentes, mas a lei utiliza a palavra contrato. Se a lei utiliza a palavra contrato, para sua prova você vai memorizar a palavra contrato, porque é o que está escrito na lei. É criada uma nova pessoa jurídica diversa de todos os entes consorciados. Como assim? Falei com vocês que consórcio público é a união de alguns entes da federação, seja a união com o Estado, seja Estado com município, seja municípios entre si, para a execução de algum interesse comum. Quando esses entes eles se unem e querem formar um consórcio público, é criada uma outra pessoa jurídica que será responsável
pela prestação desse serviço. Então, os entes federados se organizam e criam uma pessoa jurídica, nasce nesse momento uma pessoa jurídica em que esses entes, eles vão, eles criaram, eles irão participar. Então, nasce essa pessoa jurídica que irá executar esse interesse comum. Características. O consórcio reúne entes públicos que passam a atuar em conjunto para atingir o interesse comum. Já falei 1000 vezes, vocês já estão sabendo. Artigo 2º. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Então, por que eles estão se organizando? É para prestar um serviço de saúde? É para a organização de Jogos Olímpicos? É por qual motivo? Tem que ser o interesse comum. Pode o consórcio público assumir personalidade de direito público ou direito privado? Para tudo aqui, vamos lá, que isso aqui é momento de crítica feita pela doutrina. Como eu disse a vocês, quando esses entes da federação eles se unem, eles criam uma pessoa jurídica que irá prestar esse serviço, esse interesse em comum entre esses entes. Essa pessoa jurídica formada pode ser de direito público ou ela pode ser de direito privado. Só para tudo, professora, para tudo. Pode, então, por exemplo, 3 municípios se unirem e formar um consórcio e, para isso, criar uma pessoa jurídica de direito privado para prestar esse serviço que envolve esse interesse comum? Sim. Mas podem esses municípios também formarem uma pessoa jurídica de interesse de direito público para prestar esse serviço comum? Também. E aí, o que eu faço da minha vida? Pode ser de direito público ou de direito privado. Vai depender do que eles quiserem. Aí você vai falar, mas é constitucional formar uma pessoa jurídica de direito privado para prestar um serviço de interesse público? Não sei e não quero saber. Isso já foi alvo de crítica doutrinária. Até o momento não tem nada decidido. STF nunca declarou esse dispositivo inconstitucional. Então pronto, está valendo. Se pronto está valendo, para sua prova você tem que lembrar que quando esses entes federados se unem para fazer um consórcio público, eles criam uma pessoa jurídica, que pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Se for uma pessoa jurídica de direito público, ela vai se equiparar, ela vai ser chamada associação, mas na verdade ela vai se equiparar a uma autarquia. Ela vai ser uma autarquia. Eles vão criar uma autarquia para prestar aquele serviço. Basicamente isso, se ela for de pessoa jurídica de direito público. Se ela for pessoa jurídica de direito privado, essa pessoa jurídica de direito privado vai ser regida por todas as regras de uma pessoa jurídica de direito privado. Continuando. Pode o consórcio público assumir personalidade jurídica de direito público ou direito privado? Se for de direito público, será chamado de associação pública e fará parte da administração indireta de cada um dos consorciados. Funciona como se fosse uma autarquia. Então, imagine esses 3 municípios que se uniram para fazer uma entidade, uma instituição de apoio para prestar o serviço de hemodiálise. Então uniram então os 3 municípios e formaram uma pessoa jurídica de direito público para ser responsável pelo consórcio. Essa pessoa jurídica de direito público vai ser uma associação pública, que na verdade nada mais é do que uma autarquia. E essa pessoa jurídica de direito público criada, ela vai integrar a administração indireta de cada um desses entes consorciados. Esta frase linda e do poder cai em prova. Então, quando é formada uma pessoa jurídica de direito público, essa pessoa jurídica de direito público passa a integrar a administração indireta de cada um dos entes consorciados. Como assim? A autarquia não faz parte da administração indireta? Sim, faz parte da administração indireta. Como nesse caso, foram 3 entes, no meu exemplo, 3 municípios, 3 entes, que criaram essa pessoa jurídica de direito público, que se equipara a uma autarquia, essa autarquia vai fazer parte da administração indireta dos 3 entes. Então, isso cai em prova. Anotem asterisco do poder aí no seu caderno. Artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público no caso de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. 2. De direito privado mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Então, se for direito público, vai ser uma autarquia. Associação pública equiparada à autarquia. Se for direito privado, vai seguir o regulamento do direito civil. Parágrafo 1º.
Consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados, asterisco do poder na frente desse dispositivo. Por que integra a administração indireta? Porque autarquias fazem parte da administração indireta. Parágrafo 2º. Consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado observará as normas de direito público no que se concerne à realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho. Momento de atenção absoluta e total, porque aqui, redação da lei 13.822 de 2019, que fala essa alteração bombástica. O que acontece? A alteração de 2019 bomba. O que fala essa alteração? Antigamente, o parágrafo 2º, ele só vinha dizendo que quando fosse criada uma pessoa jurídica de direito privado, os seus funcionários seriam regidos pela CLT. Tá aí ok? Tá aí ok. Porque pessoa jurídica de direito privado, o funcionário vai ser regido pela CLT. Tudo lindo? Tudo lindo. Só que essa lei de 2019 vem dizendo o seguinte: consórcio público, quando for criada uma pessoa jurídica de direito público ou direito privado, ou seja, mesmo que seja instituída essa pessoa jurídica de direito público, os seus funcionários serão regidos pela CLT para tudo. Atualmente, quando uma pessoa faz um concurso para uma autarquia, ela vai ser servidora estatutária ou seletista? Ela vai ser servidora estatutária. Por quê? Porque as autarquias são pessoas jurídicas de direito público que, muito embora integrem a administração indireta, os seus funcionários serão servidores públicos estatutários. Quando você faz um concurso para o INSS, Autarquia Previdenciária Federal, você vai se tornar um servidor público estatutário e não um empregado público regido pela CLT. Não é que sempre foi assim. O artigo 39 da Constituição vem nos dizendo que será determinado um regime jurídico único para os integrantes da administração direta, autárquica e fundacional. Então, quem entra para trabalhar na administração direta, autárquica e fundacional, obrigatoriamente, de acordo com o artigo 39 da Constituição Federal, tem que ser servidor público. Só que veio a Lei 13.822 de 2019 falando que, sendo criada uma pessoa jurídica de direito privado ou uma pessoa jurídica de direito público, os seus funcionários serão regidos pela CLT. Ou seja, essa lei, ela criou uma exceção ao dispositivo constitucional, falando que ainda que seja criada uma pessoa jurídica de direito público, que será denominada associação pública, que, como eu te disse, se equipara a uma autarquia, seu funcionário vai ser seletista e não estatutário. Aí você fala: professora, pode isso? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Bem, uma lei, ela não pode alterar a Constituição Federal. Ela está contrariando o caput do artigo 39. Todavia, até o presente momento, existe um posicionamento jurisprudencial? Não. Então, quem somos nós? Quem somos nós para falar se é constitucional ou se não é constitucional? Porque a lei, ela vai ser considerada válida e constitucional e maravilhosa e legítima até que se prove o contrário. Ninguém ainda provou o contrário, então por enquanto pronto, está valendo. Então, para a sua prova, o que você precisa saber? Seja criada uma pessoa jurídica de direito público, seja criada uma pessoa jurídica de direito privado, independentemente de direito público ou de direito privado, seus funcionários serão regidos pela CLT. Por quê? Porque a lei falou. Alguém declarou inconstitucional? Não, então pronto, está valendo. Então vamos ler mais uma vez. Consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho. Então está criando uma hipótese de um funcionário de uma autarquia ser regido pela CLT. É isso que a lei fez. Observação: as alterações promovidas pela Lei 13.822 acrescentaram os consórcios com personalidade jurídica de direito público ao parágrafo. Então, como era antes da lei, como ficou depois da lei? Anota esse quadrinho do poder aí no seu caderno. Antes da lei: consórcio de direito público, regime estatutário.
após a lei, consórcio de direito público, empregado público, CLT. Consórcio de direito privado, antes da lei, empregado público. Consórcio de direito privado, depois da lei, empregado público. Então, em relação ao consórcio de direito privado, não tivemos alteração. A alteração foi em relação ao consórcio de direito público. Aí você fala, mas professora, por que isso aí não está de acordo com a Constituição Federal? Olha só o que vem dizendo o artigo 39 da Constituição. A União, os estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e das fundações públicas. Eu vou te contar uma rápida história sobre o caput do artigo 39 da Constituição. Essa é a redação original do caput do artigo 39, falando, basicamente, instituindo o famoso regime jurídico único. E o que é o regime jurídico único? A administração direta, autárquica e fundacional só pode adotar um único regime jurídico para os seus funcionários. E qual foi o único regime jurídico adotado para os funcionários da administração direta, autárquica e fundacional? Servidores públicos estatutários. Quem presta concurso para autarquia, quem presta concurso para administração direta vai ser um servidor público estatutário que após 3 anos vai ter direito à estabilidade. Ponto final. É esse o caput do artigo 39. Só que essa é a redação original. Com a emenda constitucional 20 de 98, esse texto, com a emenda constitucional 19, esse texto ele sofreu algumas alterações, né? E nessa alteração, essa alteração eliminou o regime jurídico único. Então, com a emenda constitucional, durante um período, foi possível, dentro da administração pública direta, autárquica e fundacional, a existência de empregados públicos e servidores públicos estatutários. Até que o STF se posicionou quanto a esse aspecto da emenda, que alterou o caput do artigo 39, e suspendeu essa eficácia, falando que esse dispositivo ele era inconstitucional, passando a valer a partir de 2007, que foi o momento dessa declaração de inconstitucionalidade por parte do STF, passando a valer então o caput anterior, que é esse que vale do artigo 39, que é do regime jurídico único. Então, como é que ficou? Regime jurídico único. Quando a Constituição foi feita, regime jurídico único, até a emenda constitucional 19 de 98. A partir daí, da emenda 19 de 98, podia ter dentro da administração pública direta, autárquica e fundacional, servidores públicos e empregados públicos. Até que em 2007 veio o STF falando, não, é inconstitucional, volta lá, volta a valer o caput do artigo 39. Então, atualmente, desde 2007, o que vale para a administração direta, autárquica e fundacional é que os seus indivíduos, seus funcionários, sejam servidores públicos estatutários. Agora, quem presta serviço público para empresa pública, sociedade econômica mista, não está aqui no regime jurídico único. Vai ser, então, empregado público. O que veio fazendo a Lei 13.822, que alterou a Lei de Consórcios Públicos? Criou, né, fora da determinação constitucional, a possibilidade de integrar uma autarquia, integrar uma associação pública, pessoas que prestem concurso público e não sejam servidores públicos e sim seletistas. Então, eu estou já te alertando que, de uma certa forma, às vezes você vai fazer uma prova que você tem que argumentar. De uma certa forma, essa alteração legal, ela é contrária ao texto constitucional. Então, é óbvio que ela é contrária. A Constituição permite seletista dentro de autarquia, dentro de associação pública? Não permite. Não permite. Se você tiver que argumentar, você pode falar isso aí que está valendo, né? O caput do artigo 39 estabelece regime jurídico único, em que os indivíduos que fazem parte da administração direta, autárquica e fundacional são servidores públicos estatutários com direito de estabilidade depois de 3 anos. Ponto. Só que esse dispositivo, embora ele seja contrário à Constituição Federal, você pode descumpri-lo? Você pode falar, tá errado, eu não concordo, moça. Não, isso não tem nada a ver com isso. Quem determina é o STF. Até que se prove o contrário, aquela lei ela é legítima, ela é verídica, ela está valendo. Como até o presente momento, como essa alteração foi super recente.
e até o presente momento nós não temos nenhuma manifestação do STF, ela está valendo. Para a sua prova, então, texto legal é o que vale. Prova de marca X, texto legal é o que vale. Para a sua prova dissertativa, você pode fazer essa contraposição da alteração legislativa com o texto constitucional, com o caput do artigo 39 da Constituição Federal. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer um intervalo e a gente volta no próximo bloco.